Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma gravação desse podcast Guiados por Cristo, e hoje trouxemos aqui o Ney para a gente trocar uma ideia sobre a palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre a palavra lá em Apocalipse 3, mensagem à Laodiceia. E estamos aqui, guiados por Cristo. Iniciamos com nosso momento de oração, pedindo a Deus que nos ajude, que nos capacite para que a gente possa levar essa palavra até essas pessoas, né, Ney? E que a gente faça conforme a sua vontade, que a gente leve para as pessoas o que elas precisam ouvir de Deus através desse podcast, através de onde você estiver aí ouvindo na sua casa. Talvez você precise ouvir essa palavra hoje, então fica aí ligado com a gente. Amém? Quero agradecer já de início, agradecer o convite do André para esse podcast maravilhoso, que com certeza é fruto do Espírito Santo, né? É palavra de Deus na nossa vida. É a nova forma de levar essa palavra de Deus para as pessoas que às vezes não têm esse contato direto ou que não têm a possibilidade de ir até a palavra, né? Então, fico muito agradecido pelo convite, né? E estamos aí para ser usados pelo Espírito Santo realmente e para poder ser essa voz do Senhor. Como a gente vai ver aqui na palavra de hoje, a gente não é nada sem o Senhor, né? Ele que nos sustenta, que nos fortalece e que nos manda e envia em missão, para que nós sejamos a voz dele, as mãos dele, e que alcance. E se Deus quiser, e com certeza Ele quer, esse podcast maravilhoso, que vai crescer, vai ficar enorme, né, pela vontade de Deus, vai chegar no coração das pessoas que realmente precisam e que precisam escutar, né? Amém. Vamos iniciar então com a palavra. Está lá em Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é uma mensagem que veio em oração e veio aquele pedacinho ali
onde falava: eis que estou à porta e bato. E a gente precisa conhecer quem nós somos, a gente precisa se organizar para que Jesus possa agir, dar permissão para que Ele possa limpar toda a bagunça que existe dentro de nós, né? E assim a gente vai conseguir dar início à fé e conversão. Hoje eu trouxe o Ney aqui, a gente já serviu em vários retiros juntos, já participou de alguns momentos de oração, de espiritualidades juntos, e ele também caminha junto com a gente ali em comunhão, né, com a igreja, com a gente, participando de tudo isso e vivendo hoje de uma forma que seja do agrado de Deus. E o que você tem a falar para nós um pouquinho sobre essa passagem, Ney? Então, é realmente sobre isso que você falou, né? Eis que estou à porta e bato, né? E você vinha comentando que a gente tem uma caminhada junto de retiros e de momentos de espiritualidade juntos. E o que é mais interessante, que foi um encontro, né, das nossas famílias, né? Um encontro muito do Senhor mesmo, né? Eis que estou à porta e bato, eis que chamo, né? Responda o meu clamor do Espírito Santo, e responda a minha voz. E foi bem isso que foi acontecendo com a gente, né? Mesmo que a gente quisesse, por exemplo, né, servir de maneira separada, o Senhor sempre clamava para que a gente se unisse de novo, fizesse esses retiros, esses momentos de espiritualidade junto. E eu acredito que a gente tem que ser muito, muito isso, sabe? Tem que ser realmente derramado no Senhor, né? Eu me lembro quando a gente iniciou tava com os jovens lá na Perpétuo e foi a primeira vez que você foi tocar lá, que a gente olhava, toca aquela, Ney, Aquela lá, toca uma aí, nunca tinha tocado com a gente, e o Espírito Santo ali conduzia de uma maneira que era o que precisava, né? Sim, exatamente. E depois daquele dia foi só se aprofundando, né? A gente até falou que a Perpétuo Socorro foi o cerne, né? Onde eu nasci, fui criado na Perpétuo Socorro, e esse primeiro encontro nosso com o Senhor quis que fosse na Perpétuo Socorro pra gente poder... Inclusive, acho que foi o primeiro grupo na Perpétuo Socorro que teve, né? Que daí eu participei também, a gente fez, e a gente consegue ver mesmo um mover do Espírito Santo naquele dia, porque foi muito do Espírito de Deus mesmo, né? E é isso que a palavra nos traz, né? Por exemplo, ali no começo que ele diz, né, já se aprofundando na palavra, eu conheço o seu coração, né? Eu conheço o seu viver. Antes fosse frio ou fosse quente, mas é morno. Então, o Senhor, além de Ele nos chamar para a caminhada, né, querer nos preparar, Ele quer que a gente seja quente, que seja firme no Senhor, né? Não só que até a gente conversava sobre isso, o Senhor, muitas vezes, a gente é como o profeta que é um eco, né? Uma sala aberta que é como se fosse um eco do Senhor. E o Senhor quer habitar, não quer habitar que a gente seja como um eco. Ele quer que a voz dele saia através de nós, do nosso viver, do nosso ser. A gente até comentava com você sobre essa porta fechada. É como se eu vejo que muitos de nós que caminhamos na igreja, antes de ter esse encontro profundo com o Senhor, né? A gente é como que a gente escutasse a voz do Senhor do outro lado da porta, gritando, e a gente repassasse essa voz, mas com a porta fechada. E essa passagem do Apocalipse também nos diz isso, né? Que não é só repassar a mensagem, mas é viver a mensagem, né? Ser a mensagem também, através de Deus. Quando fala ali no comecinho, né? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: daí eis o que diz o Amém. E eu pesquisando, esse anjo que se refere ali é um mensageiro, né, da tradução que vem lá da tradução que vem do grego, do hebraico. Anjo se refere ali ao mensageiro daquela igreja, para ele anunciar essa palavra. E a gente pesquisando daí lá em 2 Coríntios, capítulo 1, fala: porque todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Por isso é por ele que nós dizemos amém,
a glória de Deus. Então ali fala um pouquinho sobre aquele eis o que diz o sim, né? Eis o que diz o amém do anjo, do mensageiro que manda essa mensagem para a igreja, e ali inicia, né, como eu penso assim, que nós também hoje podemos ser esses mensageiros de levar essa mensagem, não só às igrejas, mas às pessoas, né, a quem necessita, como diz na própria palavra, a gente levar a palavra aos mais necessitados, a gente ajudar, né, aos mais necessitados. E é dessa forma que a gente vem tentando crescer espiritualmente e tentando colocar a palavra em prática todos os dias na nossa vida, né? Não, é exatamente isso, né? Ali o anjo da igreja vem, escreve, eis o que diz o amém, né? O próprio amém, que em certas traduções fica assim, seja, né? Que é o próprio Jesus. Então, ele nos chama a ser também o mensageiro do que é. Que também se refere à parte do êxodo lá, né? Porque eu sou. Então, um amém que é o que assim seja, o que eu sou, o que é, o sim, que também se confirma na palavra de Coríntios que você falou, né? Que o nosso sim é através de Jesus, porque Jesus, tendo esse sacrifício, se sacrificando por nós e nos salvando, ele é o sim, né? Então, nós devemos estar nesse sim de Jesus. Que a nossa vida seja um sim através de Jesus, né? E a gente é chamado a todo momento a ser isso, né? Às vezes de maneiras que a gente não entende, mas o Senhor nos chama a todo momento, né? O ID é urgente. O ID agora. Depois ali ele continua, né? E é muito forte e profunda se a gente for parar para pensar essa parte ali que ele fala que eles são morno, né? E oxalá se fosse frio ou quente, porque quando é morno a gente está se achando no orgulho, a gente se acha autossuficiente, aí a gente começa essa caminhada querendo já ser pessoas de igreja, ser um estilo fariseu, né? Que a gente sabe, que a gente vive, a gente já teve vivência, mas a gente pode correr o risco de se perder ou de nem conhecer Jesus ainda. Então é preciso tomar muito cuidado, ter muita sobriedade e vigilância sobre tudo o que a gente faz, sobre todo o nosso servir, né, na igreja para Deus, para poder caminhar assim conforme a vontade dele e trabalhar as virtudes, né, que daí vem a tirar o orgulho, a soberba, e trabalhar a humildade. Exatamente. Até separei uma passagem aqui em Mateus 7:21 que diz exatamente isso, né? A passagem diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Então essa passagem vem nos dizer muito que às vezes a gente é morno sem saber que a gente é morno, porque a gente não busca essa mudança, esse conhecimento, né? Falar, não, eu sou da igreja porque eu participo da pastoral, eu sou catequista, eu sou músico da igreja, eu trabalho com as crianças da igreja, trabalho com sirvo o altar da igreja. Mas todo esse servir ao Senhor na igreja, ele se encaixa aqui. Nem todos aqueles que pregaram, que expulsaram demônios foram salvos. E o maior exemplo disso é o próprio Judas, né? Judas, ele conviveu com os 12, foi enviado com os 12. Ele pregou a palavra com os 12. Ele expulsou demônios com os 12. Mas mesmo fazendo as obras que Deus queria que ele fizesse através de Deus, né? Ele não conseguiu se salvar. Porque ele não teve esse encontro, essa entrega verdadeira no Senhor. Então ele acreditava também, mesmo inclusive fazendo todas essas coisas, que ele era quente, mas na verdade ele vivia na mornidão.
Porque ele não tinha esse estralo que a gente até comentou um certo dia, né? Que a gente chega numa barreira da nossa vida espiritual, que o Senhor nos chama a atravessar essa barreira. Que ele olha para você e fala assim, e daí? Você vai querer passar isso? Você vai conseguir viver isso, né? A partir daqui, você se aprofunda na fé. Mas o que vem em decorrência disso vão ser os ataques, as dificuldades que você vai encontrar. Mas a graça que vem depois dessas dificuldades, depois dessa perseverança que você tiver, é o calor, né? É quando Jesus olha para você e fala assim, eu te conheço, eu sei quem você é. Você falando, me vem a questão ali da vida fraterna, né? Em comunidade. A gente precisa estar junto para somar, para fazer com que esse fogo do Espírito Santo se espalhe através de nós, né? E se a gente se dispersa da comunidade, o risco de se perder é muito grande. De nós esfriarmos na fé, de nós começarmos a andar com más companhias e acabar saindo, né, como diz o próprio Senhor mesmo, né, do rebanho, das ovelhas. E aí a gente precisa que o Senhor volte nos resgatar de novo, mas precisa todo um retrabalho, precisa todo um recomeço, né, para que isso aconteça. Judas, ele esfriou, ele se dispersou e ele, na sua cegueira espiritual, ele acabou vendendo Jesus, né, por 30 moedas de prata. E nós, será que precisamos parar para pensar se a gente está fazendo algo que precise voltar para o rebanho, voltar para o bom pastor e reconciliar e melhorar, ou continuar essa caminhada que a gente já está, para que a gente não se perca, né? Você falou Judas e vem também Tomé, né? Tomé me veio na cabeça. Tomé, ele se dispersou, ele não estava, ele duvidou, mas ele conseguiu voltar, ao contrário de Judas. Então a gente tem que pensar, né? Aonde eu tô hoje? Será que eu tenho a possibilidade de voltar ao Senhor assim como Tomé voltou e ele mostrou para Tomé que ele existia e assim ele conseguiu caminhar e levar a sua palavra até o fim? Ou ser como Judas, que a gente acaba esfriando e acaba usando as coisas, a gente acaba vivendo as coisas de Deus e não mais Deus, e aí a gente começa a ir esfriando nesses trabalhos que a gente faz na igreja, em pastorais, por exemplo, que nem o Ney estava falando, e acaba vivendo as coisas de Deus, né? Mas a gente acaba pelo pecado, pelo nosso esfriamento espiritual, a gente acaba se perdendo nesse caminho de Deus, e isso é um perigo. Então, por isso que é bom sempre a gente, né, parar, voltar à essência de quando eu conheci Deus, como foi, o que eu preciso resgatar do que eu fazia antes, que eu não faço mais hoje, que está gerando um esfriamento espiritual na nossa vida, né? É exatamente isso. E quando você falava de Judas e de Tomé, já me vinha mais Pedro junto também na cabeça, na mente, né? Porque a gente vê muito, né, que a grande diferença, que Pedro também, querendo ou não, negou Jesus 3 vezes, assim como Judas negou a origem messiânica de Jesus, vendendo ele por 30 moedas de prata. Mas qual que é a principal diferença, tanto de Tomé, quanto de Pedro, quanto por Judas, né, para Judas? Foi o que? A quebrantar-se, né, a quebrantar o seu coração, abrir realmente o seu coração na frente de Jesus, né? Não viver só do momento, das coisas de Deus, como você falava. Pedro, ele errou, ele teve essa questão de negar Jesus 3 vezes, de ir contra a vontade de Jesus, de negar o seu ministério, não querer ser conhecido por Jesus. Mas quando ele percebe o erro, quando ele percebe que ele precisa de Jesus, ele olha para Jesus e fala que se arrepende de tudo.
não explicitamente na palavra, mas com um coração contrito. A gente vê na passagem que Jesus pergunta para ele 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro vem resistindo no coração dele. Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, Senhor. E na 3ª vez que Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Então Pedro olha para Jesus e fala assim, Senhor, tu sabes de tudo, né? Tu conheces o meu coração quebrado, destruído, tanto que eu errei. E às vezes a gente necessita disso, sabe? A gente tem uma caminhada com Jesus, né? Muitos anos de caminhada com Jesus, servindo em pastorais, servindo em tudo, mas às vezes você vê que há uma dificuldade no seu servir, há uma dificuldade na sua pastoral, uma dificuldade na sua espiritualidade. Às vezes a gente necessita disso, sabe? De olhar para o sacrário, olhar para diante de Jesus e falar, Senhor, tu conheces o meu coração, eu abro meu coração, eu quebranto meu coração, toma posse da minha vida, né? Se deixar levar, se deixar ser aquecido, né? Não ser como Judas, e muito menos como Tomé, que precisa ver para crer, né? Mas ter esse processo de vida de Pedro mesmo. Assumir a responsabilidade de se tornar papa, né? Não que você precise ser papa, né? Mas ter o próprio direcionamento de Deus, do Espírito Santo na sua vida, né? Seguir a vocação, né? Seguir sua vocação, exatamente. Eu fui, esses tempos atrás, acho que faz alguns dias atrás, aí no DNJ lá em Curitiba, e tinha o espaço meditativo. E nesse espaço a gente entrou lá em algumas pessoas e era feito, né, uma meditação da palavra. E a moça que estava lá, ela falava sobre a espiritualidade inaciana de Santo Inácio de Loyola. E ela conduziu daí um momento, uma meditação guiada, e ela falava daquela passagem dos discípulos quando iam atravessar de uma margem para outra no barco, e onde Jesus estava dormindo no barco, né? E nessa meditação guiada, né, nessa espiritualidade inaciana, a gente começa a imaginar o lugar onde eles estavam e se colocar naquele lugar, né? E quando eu ia imaginando todo aquele mar agitado e Jesus dormindo lá no fundo do barco, me vinha assim, poxa, Pedro, André, Tiago, João, eles eram tudo pescador, né? E eles já passaram por isso várias vezes, de mar agitado, de turbulência ali, né? De ter que tomar uma decisão para não virar o barco e tal. E eles estavam com medo, né? Porque ali naquele momento, né? Se eles conheciam o mar, se eles viviam aquilo. E aí eu olhava para Jesus, ele lá calmo e dormindo. E olhava para os discípulos, eles tudo agitados, eufóricos. E aí me veio, né? Eu pensava, Jesus que está causando esse medo neles por conta da sua calmaria. Porque a gente, como humano, quando acontece algo que a gente precisa fazer, a gente faz pelo braço, pela força. E vai resolver, e eles já eu acho que sairiam lá para fora, já iriam, né, sei lá, mudar a direção do barco e fazer alguma coisa. E com Jesus não, ele só levantou e falou que o mar se acalme. E para eles eu acho que foi algo assim que só mesmo trabalhando, né, no dia a dia ali, as virtudes, o entender como que funciona a fé, que a gente vai mergulhando e se aprofundando nisso. Então é algo assim muito, muito doido, né? Porque você faz uma meditação dessa, foi muito profunda assim, porque a gente lá não escutava nem o barulho que vinha de fora, daí quando você silencia mesmo e começa a escutar só a voz guiando, e agora Jesus está fazendo isso, está levantando, está pedindo para o mar acalmar, e a gente imaginando tudo aquilo. É uma meditação muito boa, muito forte da palavra. E essa é uma das formas que eu gosto de fazer. A gente, como católico, a gente usa a Lectio Divina, né?
que faz essa leitura orante da palavra e medita e contempla e deixa Deus falar para a gente o que Ele quer através daquela palavra, e tem como fazer de várias formas, assim, com música, com refrões, imaginando, meditando, né? Individualidade da espiritualidade, né? A gente, na Igreja Católica, a gente tem, assim, uma ampla imensidão de tipos de espiritualidade, né? E tipos de meditação. A gente vê a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, né? Próprio Padre Pio, a espiritualidade dele, e a gente vê nas próprias pastorais e movimentos da nossa igreja vários tipos de espiritualidade diferentes, né? Então, a palavra de Deus, ela é completa, ela é inteira para que a gente viva, que a gente consuma ela na nossa espiritualidade individual, né? Seja através de meditação, da música realmente orante, né? Da leitura da palavra e da transformação dessa palavra para o seu dia a dia. Muitas pessoas não conseguem ter esse tempo, ou esse silêncio interior de meditar a palavra e se colocar no lugar como Santo Inácio, mas consegue ler a palavra e entender exatamente o que está escrito só numa leitura. E a gente vê que o Espírito Santo age através desse tipo de espiritualidade também. A gente vê como Jesus é perfeito, como nossa igreja é maravilhosa, perfeita, que Ele distribui para cada um de um jeito, de uma forma de entender. Até na própria passagem a gente vê que a felicidade de Jesus, porque o Evangelho foi dado a nós, que somos humildes, né? Pescadores, querendo ou não. Essa questão da meditação, eu sou muito meditativo, contemplativo, eu gosto de me fechar, de silenciar, de tentar entender, de ser perfeccionista, né? Digamos assim. E tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem gente que já é mais faz de uma maneira mais rápida, não gosta muito de meditar e contemplar, é mais na oração, e amém também. Mas a gente tem que tomar cuidados, né, com isso. Tudo tem que ter, eu acho que, um equilíbrio e discernimento, né? Porque a gente precisa se abastecer da graça para aí a gente poder transbordar, né? E a gente vem nessa sequência aí de retiro já nesses 3 anos, e eu percebo que cada retiro, um é diferente do outro, né? Então, tem retiros que a gente já viveu, que é mais ali eufórico, né? Mais na graça derramada, o extraordinário, assim, é mostrado de uma maneira muito mais forte, todos conseguem visualizar, mesmo às vezes não sentindo Jesus, não se abrindo à conversão e à fé. E tem outros que é mais silencioso, mais fechado, que Deus fala no íntimo da pessoa. Então a gente tem que fazer a vontade de Deus, né? Só vai e faz o que Deus quer. Exatamente. O Senhor, Ele levanta o retiro que Ele precisa, né? A gente, às vezes, passando todos esses anos de retiro e de caminhada junto, né? A gente se preocupa tanto. Nossa, Senhor, como é que vai ser essa pregação? Como é que vai ser esse momento, né? Será que vai ter cura? Vai ter libertação? E daí, quanto tempo vai demorar? E o Senhor, Ele prepara o retiro do jeito que Ele quer. A gente só tem que estar lá. Tem que estar aberto, né? O próprio retiro do Renascer, eu participei do segundo retiro só, né? Mas o próprio segundo retiro do Renascer, eu posso ver pela diferença que foi muito mais eufórico, né? Não na questão de presença de Deus, mas um momento de oração. Que nem você estava falando. Às vezes Deus queria levantar naquele momento a geração do grupo de jovens que seja mais adoradores fervorosos, né? E todo esse preparamento dessa adoração fervorosa trouxe até esse outro retiro, que era um retiro mais meditativo, de cura interior, né? De libertação, mais interno. Então a gente vê que o Senhor, Ele nos prepara, conforme a gente recebe e quer partir dessa caminhada, né? Só que a gente reza pedindo, Senhor, me molde, né? A gente estava comentando, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, mas a gente não quer, às vezes, saber o que é a vontade de Deus na nossa vida, né? É que a gente, às vezes, se leva, né, pela euforia e quer viver os momentos de glória sempre. E, às vezes, Deus precisa trabalhar de uma outra forma. Então, a gente precisa ter intimidade com o Senhor, vida de oração, ler Bíblia, comer Bíblia, né? Como diz na passagem lá de comer o rolo, na passagem de Isaías.
E precisa ter intimidade. Eu falo assim, né, que a gente quando conhece uma pessoa, aí a gente só troca uma ideia na rua de vez em quando, a gente não vai saber quem é aquela pessoa, o que ela gosta, onde ela vive, o que ela faz, como que eu vou achar ela. E é assim com Jesus, né? Se a gente só abre a nossa Bíblia lá no Salmo 90 e deixa aberto na estante de casa ali, a gente não vai conhecer o Senhor, a gente vai saber que Ele existe, que a gente até diga que acredita, mas é preciso mais, é preciso crer, é preciso conversar. Deus se faz presente, né, em espírito e em verdade. E para a gente sentir esse Deus, essa paz, essa alegria, esse amor que Ele nos traz, mesmo em meio às nossas dificuldades da vida, é só dessa maneira, aceitando se reconhecer, né, como filho de Deus, como humilde diante de sua presença, pois diante da sua presença Ele tudo pode. E nós, sem Deus, a gente não consegue fazer nada, a gente não vai caminhar rumo ao céu, à vida eterna. Muitas pessoas, né, falam até que quando morreu, descansou, vai para o céu. Mas aí se a gente parar para pensar, né, mas será que aquela pessoa fez a vontade de Deus, aceitou o seu chamado, tentou buscar, se arrependeu, né, antes da sua partida? Então a gente precisa, né, aceitar, ter intimidade e ir trabalhando os nossos pecados que a gente carrega desse mundo, que a gente sai, né, para uma vida às vezes errada e tem que voltar. E ali a gente precisa se reconciliar e deixando isso para trás para que a gente caminhe rumo ao céu. E eu sempre falo, né, não adianta a gente caminhar 1, 2, 3 anos na igreja, fazer várias coisas, ser o profeta das nações, converter, sei lá, várias pessoas e depois largar tudo e dizer, tá bom, eu já fiz a minha parte. Não, aí a gente volta lá pra estaca zero, né? Não adianta chegar, largar os bets, né, que nem diz, largar os bets e achar que tá tudo pronto, né? E é muito interessante isso, que essa era a visão dos discípulos, né? Por isso que eles estavam tão preocupados com a morte de Jesus, né? Porque assim, eles passaram 3 anos com Jesus, vendo milagres, fazendo milagres, né? Indo em missão, e eles acreditavam que a vida deles seria assim, né? Com Jesus ali junto, todo momento. E eles não, tudo na paz, né? Na serenidade. Teve a tempestade, Jesus vai lá e acalma, né? E eles não queriam, parece que eles não queriam ser enviados em missão, não só ser enviados em missão, mas acreditar que Jesus era ressuscitado, sabe? A gente vê que, se eu não me engano, foi Filipe, que teve, após 3 anos, a morte e a ressurreição de Jesus, ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, né? Ou seja, aqui Jesus olha para ele e fala assim, não, mas eu sou o Pai, quem me vê, vê ao Pai. Então, todos aqueles 3 anos, mesmo eles, né, com 3 anos ali com Jesus, na intimidade com Jesus, vendo milagres, Jesus falando que era o próprio Pai, eles não acreditavam 100% ainda em Jesus. E a gente que somos míseros leigos, né, da igreja, que estamos ali, o mais próximo que a gente consegue chegar de Jesus, né, fisicamente, é através da Sagrada Eucaristia, da comunhão, né, dos sacramentos da igreja, a gente ainda quer dizer que a gente sabe de tudo sobre Jesus, né? E às vezes a gente cai nesse pecado como Filipe, que acreditava que Jesus não era Jesus na nossa vida, né? Então o Senhor nos chama a ter essa intimidade e conhecer realmente, saber quem é Jesus, onde está Jesus presente na nossa vida, né? Então o nosso chamado, como você falou, é o chamado da santidade. E a santidade nada mais é do que estar em comunhão com Jesus. Um chamado universal, nosso chamado universal. Somos santos pelo nosso batismo e pela nossa vocação. Mas aí vem o mundo e acaba atrapalhando tudo. E a gente precisa ter o desperta para que a gente volte e caminhe para Deus.
e continuar até o fim. Exatamente, esse desperta que falta muitas vezes, né? Que a gente é muito mundano ainda, acho que eu acredito que eu posso dizer assim, né? Porque a gente se preocupa muito com as coisas do mundo. Querendo ou não, inconscientemente, a gente se preocupa com as coisas do mundo. Eu vou servir a Jesus, né? E a gente não quer passar por aquela passagem que a gente só leva a sandália. Não leva comida, não leva roupa, não leva nada. A gente não acredita na providência divina. A gente não acredita na providência divina, né? E na nossa caminhada com Jesus, conforme o passar dos anos, a gente vai entendendo isso. Que o Senhor é muito maior do que as riquezas que a gente tem na terra. É muito maior do que os tesouros que a gente ajunta na terra. O Senhor é muito mais do que aquele carro novo que você conseguiu, aquela casa nova que você quer comprar, aquele emprego que você quer. Porque não adianta você ter essa casa nova, ter esse carro novo, esse emprego que você tanto sonhou, o casamento perfeito, se você não tem Jesus, né? Quando você está naquele momento de dificuldade, está naquele momento de solidão, naquele momento de angústia, é o Senhor que te resgata desse fundo do poço. Não vai ser o carro novo, não vai ser a casa nova, não vai ser o melhor emprego. Tudo passa, tudo é vão, né? Tudo vai com o vento. Mas Jesus é aquele que permanece no nosso interior, aquele que, como diz na passagem de Coríntios, né? Tudo espera, o amor que tudo suporta, que tudo crê, nada faz de inconveniente. Ele respeita você e ele está sempre de braços abertos para acolher a sua mudança. Não o seu velho homem, né? O seu pecado, mas acolher a sua vontade de ser novo e ser uno com Jesus. Isso fala muito sobre a passagem de hoje aqui, né? Que eu até estava passando para a próxima parte aqui, que ele já vem ali falando, né? No versículo 17 ali, pois dizes, sou rico, faço bons negócios e de nada necessito. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aí vem o conselho, né? Aconselho-te que compre de mim ouro provado no fogo para ficares rico, roupas alvas para te vestires a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver bem claro. É isso mesmo, a gente se apega, né, nas coisas do mundo e a gente se acha autossuficiente, orgulhoso, o melhor, né, e precisamos de Jesus, pois sem Jesus a gente vai existir sempre aquele vazio dentro de nós, né? E eu falo não só nas coisas do mundo, né? Que nem a gente vinha falando agora há pouco aqui, se a gente se apegar nas coisas de Deus e não em Deus, também existe um grande perigo ali, que a gente acaba sendo morno, que nem diz na palavra aqui. Então, tomar muito cuidado, ser vigilantes, sóbrios, fazer conforme a palavra. Por isso que é muito importante a gente ler a palavra, que ela nos ensina a viver. Exatamente. Eu até abri aqui a passagem de Isaías, capítulo 6, que é o chamado de Isaías, que o Senhor envia ele a proclamar a seguinte mensagem, né? Vós escutais sem chegar a compreender, olhais sem chegar a olhar, sem chegar a ver. Obcecado o coração deste povo. Endureceram-lhe os ouvidos, fecharam-lhe os olhos, de modo que não veja nada com os olhos, não ouça nada com seus ouvidos, não compreenda nada com seu espírito, e não se cure de novo. Até quando, Senhor? Essa passagem vem dizer propriamente do momento de Jesus, né? Nas suas parábolas que ele trazia, ele falava em parábolas para que o povo visse e não compreendesse, porque iria chegar um momento que seria a hora deles compreenderem e serem realmente convertidos, né? E isso, trazendo para os dias de hoje, nós temos aqui o que faz com que a gente compreenda, né? Nós ainda, quando recebemos a palavra, somos jogados, por exemplo, você que tem uma vida de um encontro com Deus em um retiro, você é jogado num ambiente que você é recebido com amor, transbordado de amor do Senhor, mas você ainda não compreende de onde que vem esse amor, o que é esse amor. Então o Senhor preparou para nós o que? A palavra de Deus, o catecismo, os sacramentos, né? Tudo isso para que a gente pudesse ver com os olhos de Deus, escutar com os ouvidos de Deus, né? E proclamar também com a boca de Deus, porque não é
pela nossa boca que a gente proclama, que a gente converte, mas é sim pela palavra de Deus, né? Então, toda essa questão de nós sermos presos às riquezas do mundo é pela falta de conhecimento, né? E por isso que volta no mesmo ponto, né? Aprofundar em Jesus, criar raízes em Jesus. Vou te fazer uma pergunta aqui, te leva para tua essência na fé e conversão. Qual foi o momento assim do teu encontro com Deus e que te fez mudar? Cara, muito boa essa pergunta. Muito boa essa pergunta. Porque na verdade a gente vinha até falando, né? Que eu cresci na igreja. Sempre tava lá na igreja, tocando na igreja. Mas aí vem exatamente com a palavra que a gente tá falando, sabe? Eu sempre vivi na igreja, sempre conheci Jesus. Sabia quem que era. É aquela frase que a gente fala: ah, não conheço, mas sei quem é, sabe? Esse era Jesus pra mim. Tava lá sempre vivendo lá, vivendo momentos muito intensos com Jesus, né? De oração, em grupo de jovens, tudo. E fiz um retiro maravilhoso do Kairos ali na Perpétuo Socorro, que foi o meu encontro profundo com Deus ali. Mas ainda não foi o momento do meu batismo de conversão, assim, não, eu quero mudar. E eu fiz vários retiros 10 anos depois, agora, né? Ano retrasado, ano passado. A gente se pega na multidão, né? Daí, né? A gente se pega na multidão, a gente tá louco indo com todo mundo e nem olha pra Jesus. E nem olha pra Jesus, né? E essa parte da minha vida foi muito interessante, porque eu vivia na igreja, né? A gente vivia fazendo coisa. E hoje em dia, olhando de fora, eu consigo entender por que Jesus fez isso, né? A gente cresceu como grupo de jovens, como grupo de oração, como movimento, ministério de música. Só que chegou um momento, com as dificuldades da vida, né, mudança de cidade e tudo mais, que esse grupo esfriou e abaixou. Então a gente se viu sozinho com Jesus. Não mais com as pessoas, mas com Jesus. E aí, a gente não estava firme na fé, pelo menos eu, né? Eu não estava firme na fé. Eu não conhecia Jesus no profundo, eu conhecia Jesus através da boca dos outros. E foi então que eu me afastei do Senhor. E agora, por esses últimos anos, Ele vem me aproximando cada vez mais, me renovando esse batismo do Espírito Santo. E a pergunta que você falou, né? Qual foi o momento que deu a virada de chave na sua vida, né? Foi no momento que eu peguei o microfone para falar. Primeira vez que eu peguei o microfone para pregar, né? Que o Senhor me deu esse chamado da pregação, que eu acolhi, estou acolhendo ainda, né? Desenvolvendo. E que Ele falou assim para mim: você tem que preparar alguma coisa para você falar, porque você não tem nada pronto para você falar. Você não tem nada, né? Você ainda não é o suficiente. Sim. Daí eu falei: não, eu preciso pegar alguma coisa. Preciso de Jesus para falar. Daí quando eu peguei o microfone para falar, fiz a minha primeira pregação, que foi uma bênção, graças a Deus. E eu desci daquele lugar que eu tava, que é muito engraçado, que minha primeira pregação foi em cima de um toco de madeira. Quando eu desci daquele toco de madeira, o Senhor falou muito no meu coração, assim, que era o tempo de mudança, sabe? Sim. Que o mundo tá cheio de pessoas que por fora são uma coisa e por dentro são outra. E que o Senhor precisa que o que eu fale, o que eu demonstre, o que eu cante, o que eu toque, não seja externo, mas que seja pouco, que seja humilde, não seja quase nada comparado com o que as pessoas fazem, mas que ela venha de dentro para fora. Certo. Que venha do convívio com o Senhor. E foi esse momento que o Senhor me deu essa virada de chave e falou assim: não, você precisa viver comigo, você precisa estar comigo. Aí a gente chega naquela parte: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E aí, o que você vai fazer, meu irmão? Vai ficar aí? Vai escutar Jesus? Vai abrir a porta? E a verdade é que depois desse momento, que tive esse momento e eu abracei essa ideia, não foi fácil, né? Como diz a passagem de João 15, 18, a partir do momento que eu abracei a ideia de Jesus, eu já não pertenço mais ao mundo, mas eu sou retirado do mundo. E é por isso que o mundo persegue tanto a gente, né? Quando você assume o seu sim para Jesus, quando você abre a porta de Jesus, você já não pertence mais a este mundo. Porque você tem a sua vida entregue a Jesus, e Jesus te retirou do mundo. Então é com certeza absoluta que eu posso afirmar. Depois que você restaura a visão beatífica, né? Aí que você enxerga: opa, agora vai, então. Agora eu conheço quem eu ouvia falar, né?
agora eu sei quem é Jesus, meu irmão. Agora eu posso falar quem que era Jesus. E é legal que a gente daí ganha um novo fôlego, né? E é capacitado nas missão, nas vocação, se você se colocar ao servir o eis-me aqui, né? Deus se prepara e Deus faz coisas extraordinárias através da gente, se a gente se colocar realmente ao servir ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim, como diz Maria, né? Segundo a vossa palavra. E eu tenho plena certeza que meu ministério, cara, ministério de música, ministério de pregação, ministério que o Senhor quiser me dar é plenamente do Senhor. Porque o ovelha que me conheceu, cara, num microfone, sem chance. Falar, sem chance, na frente das outras, nossa senhora. Não falava, era mudo. E o Senhor capacita, né? Às vezes a gente pensa assim, nunca que eu vou falar alguma coisa, nunca que eu vou pregar, nunca que eu vou orar, nunca que eu vou rezar por alguém, interceder. Mas quando a gente se abandona à vontade de Deus, a gente vai. Quando Ele fala vai, abre a porta, Ele faz o milagre. Com certeza. Eu também, no primeiro episódio que a gente gravou, que eu gravei com a Jéssica, eu falava assim também. Há 3 anos atrás, eu nunca me imaginava nem pegando no microfone, eu não gostava nem de falar em público, né? E quando a gente conhece Deus, que Ele quebra a gente no meio, aí a gente começa a fazer coisas que a gente nem imagina. E as coisas acontecem se a gente tiver fé. Então aí precisa ser trabalhado a fé, né? Converteu, fé. Aí você começa a se jogar nesse mar do Senhor, né? Me lembro agora até de uma pregação que eu ouvi, né? Quando Pedro fez a pesca lá milagrosa, né? E às vezes a gente acha que a gente é o dono do barco, que a gente é o dono da rede, que a gente sabe pescar, mas a gente é só o dono do barco. Deus é o dono do mar. Então, ouça suas palavras. Quem tem ouvidos, tem até uma música ouça, sobre isso, né? A quem eu peço ajuda, ao pescador ou ao dono do mar, né? É bem essa mesmo. É bem essa música. Então, assim, Jesus é... Quem vou confiar? Em quem vou confiar isso? Em quem vou confiar? No pescador ou no dono do mar, né? Eu acho que dava pra fazer uma palhinha, né? Uma palhinha? Ah, essa música? Meu Deus. Essa não é, Eu não sou tão mestre assim nessas músicas. Mas dá. Quer pedir essa música mesmo, André? Não, vamos continuar então. Não vamos estragar o momento, né? Não tá bonito, vamos forçar a barra assim com Jesus. Tá, Ele legal. faz milagre, mas nem tanto assim, não dá pra exagerar. A gente chega na parte de fé ali e a gente precisa se jogar na fé. Precisa deixar Deus nos conduzir, buscar a palavra, e a gente vai começar a ter sede de buscar, de ir na missa, de se colocar a rezar, né? Vai aprendendo a meditar de uma maneira assim muito doida. Eu falo por mim mesmo, né? Que eu malemar sabia de Bíblia e terço era só mesmo para fazer ali a catequese e a crisma, quando me obrigavam que eu rezava um terço ou ia na missa de vez em quando tinha oportunidade de ir. E depois que a gente converte, que a gente conhece Jesus e sabe quem é e crê que Ele se faz presente lá na hóstia consagrada, aí o negócio fica diferente. Aí a gente vai porque a gente sabe quem é que está lá, a gente sabe o que acontece lá e a gente sabe que aquilo nos alimenta e nos dá força. Assim como diz em Atos 2, lá Atos 3, se eu não me engano. Não, Atos 1. A promessa da vinda do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo vos dará força para continuar essa caminhada. E assim a gente segue com Jesus, com Maria, com os santos, os anjos, a igreja triunfante, pedindo pela sua intercessão e em comunhão. Exatamente, né? E quanto mais você se aprofunda na igreja, né? Que é a comunidade que te leva ao céu, né? Jesus te leva ao céu, mas a comunidade é essencial, você viva isso, né? Nos forja. Quanto mais você se aprofunda na comunidade, mais você vê o mover de Deus nas pessoas, mais você vê o mover de Deus na sua vida, mais você vê os milagres que Deus pode fazer através das pessoas, através de você, através da sua vontade, né? E a gente vê, como você vinha chamando
passagem de Atos, né? Já na sequência, o São Pedro fala assim para aqueles que estavam no momento do Pentecostes, né? Essa promessa é para nós, né? Para vocês, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para todos. Basta que a gente se arrependa e queira viver essa promessa, né? Então é um chamado maravilhoso, um chamado universal à santidade. No finalzinho quase ali da nossa leitura, fala ali quando eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Essa parte eu acho que é um dos momentos ali, ápice, né, de fé e conversão. Me vem várias coisas na cabeça, Zaqueu, né? Os discípulos de Emaús. Discípulos de Emaús. Discípulos de Emaús é maravilhoso também. E quando Jesus entra, ele... a imagem que vem é de casa mesmo, né? De mesa, de a gente partilhando o pão. Assim como a gente partilha na missa, no altar, o pão da vida, né? Que é o próprio Jesus que se faz presente ali para nos abastecer, nos alimentar. E esse simbolismo, né, do partir o pão, quer dizer que nós pertencemos àquela família, vamos dizer assim. Nós pertencemos ao reino de Deus, nós pertencemos a Ele, né? Então, assim como os discípulos de Emaús, assim como na Santa Ceia, quando Jesus parte o pão, Ele quer dizer o quê? Quer dizer que nós somos parte dele também nesse momento. Nós somos um só com Ele, né? E quando a gente vai à missa, quando a gente comunga do Senhor, quando a gente vê o milagre da transubstanciação, é um chamado novamente ao Senhor para nos sentarmos com Ele e sermos parte dele, né? E essa passagem que você pegou é maravilhosa pra gente, porque ela tem muita coisa. É um chamado a gente ter a mudança mesmo, né? Desde o abrir a porta e sentar com Jesus. É o processo de conversão mesmo, né? Deixar de ser morno, deixar as riquezas do mundo, achar que a gente tem a sabedoria, mas a sabedoria verdadeira é Deus. Abrir a porta para se deixar ser transformado. E no final de tudo, sentar na mesa, porque não é a gente que parte o pão, é o Senhor que parte o pão. Então, ser comunhão com Ele e viver da providência dEle, do pão dEle que é dado na nossa mão, né? Quando eu vejo o partir do pão, tanto na Santa Missa quanto na passagem, me vem muito a questão do se abandonar a Deus e no confiar na providência divina. Porque nós não somos dignos de partir o pão, de abençoar o pão e nem de pegar o pão. Sim. Nós só somos dignos de estender as mãos e receber do Senhor, né? Então isso me chama muita atenção, que a gente se entregue à providência de Deus. Essa parte de ter comunhão, pertencer ao mesmo corpo, nos liga como comunidade. Lá em Coríntios 12, né, fala lá dos dons, dos carismas, que é tudo ligado ao mesmo Espírito, né? Tudo no mesmo corpo que é Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então, cada um com seu dom, cada um com seu carisma, vai fazendo para que tudo aconteça. Por exemplo, a gente usando, né, da igreja, que a gente faz bastante o retiro. Tem o pregador, tem o intercessor, tem a pessoa da cozinha, tem a pessoa da limpeza, tem a pessoa que cuida da parte externa, tem o sacerdote, e cada um faz a sua função conforme, né, recebeu do Senhor esse dom. Tem gente que faz comida muito bem e muito fácil assim para se fazer. Tem gente que sabe pregar tranquilamente, pegar um microfone e falar a palavra onde for. E se cada um se colocar junto a Deus no seu lugar e fazer a sua parte, nós todos somando tudo isso, a gente, levanta um exército de Cristo e faz isso ganhar força para que outras pessoas que ainda não conhecem, que precisam ser resgatadas, sejam atingidas e sejam resgatadas por essas ovelhas do Senhor, né, que estão capacitadas para
para ir e buscar, para ir e ajudar. E a gente pode ajudar com um simples abraço, com uma simples frase, às vezes, que a pessoa precisa escutar e a gente não ajuda. Na nossa correria do nosso dia a dia, nesse mundo louco, nesse ativismo de que a gente sempre tem coisa para fazer, que a gente não pode parar, a gente vai deixando Deus em segundo plano e vai se perdendo desse caminho também. Então, reflita sobre essa mensagem, veja onde você está. Você está servindo firme, você precisa aprofundar mais, ou você se perdeu nesse caminho, meu irmão e minha irmã, e precisa ser resgatado. Deixa Deus te resgatar, abre a porta do seu coração para Ele, que você vai ver a providência divina acontecendo na sua vida. Eu não sei onde você está, se você está perdido nos vícios, se você está perdido na sua família, se você precisa de ajuda, está sozinho e é orgulhoso o suficiente para não pedir ajuda, deixa Deus quebrar isso e deixa Deus entrar na sua casa e ceiar com você, que Ele vai te mostrar e te resgatar e enviar a ajuda através da providência divina. Mas para que isso aconteça, é preciso confiar e ter fé. É preciso crer. Não basta dizer eu acredito em Jesus e está perdido lá. É preciso ter certeza, é preciso crer, é preciso ter intimidade com o Senhor para que isso aconteça. Exatamente, exatamente. É um convite, né? Que é feito todos os dias a nós, né? Se aprofundar no Senhor. Jesus, Deus, Espírito Santo, a Santa Trindade nunca é demais. Ele que é tudo, que é bênção, que é o nosso viver, tem que ser conhecido de nós, né? E esse chamado que deve ressoar no nosso coração a partir de hoje. Se aprofundar na vontade de Deus, se aprofundar no que Deus quer para nós. A palavra de Deus vem nos dizer que nós, como homens falhos, desejamos sempre o melhor para os nossos filhos. Imagine Deus que é perfeito, que é Pai, que é maravilhoso. Qual que é o desejo que Ele não tem para a nossa vida, para a sua vida? Então, assim como o irmão André falava, né? Deixa Deus sonhar através de você. Deixa Deus te tocar, deixa Deus te aquebrantar. Deixa o olheiro quebrar esse vaso de barro, preparar ele, umedecer ele, formar ele, forjar ele, para que ele seja um novo vaso, que possa ser cheio do vinho do Espírito Santo. Então que esse convite que fique para você hoje seja esse renovo no Espírito Santo. Você que já veio de uma caminhada, de uma igreja, você que não tem esse contato com a igreja católica, ou até mesmo que você que não é da igreja católica, que deixe o Espírito Santo sonhar através de você e falar ao seu coração, através da palavra, através da pregação, através da oração. Mas o Senhor, assim como diz a palavra, Ele vem e bate. É você que tem que buscar essa profundidade, você que tem que abrir essa porta, escancarar as janelas do seu coração e se aprofundar. Então que a mensagem que fique seja isso, né? Deixa Deus sonhar em ti. É muito difícil a gente, quando não conhece, escutar aquela frase, abra seu coração, né? É verdade. Como que eu vou fazer isso, né? Como é que tira, né? Como é que abre a porta do meu coração, né? Mas persevera, né? E busca no Senhor, que Ele vai mostrar. E Ele vai mostrar o caminho, só que aí precisa tomar a decisão. Por exemplo, o que você precisou fazer para você se converter? É preciso deixar coisas, né? A vida é feita de renúncias, né? A vida mundana é feita de renúncias, né? A renúncia, o perdão, tudo isso nos desbloqueia da nossa vida onde a gente está, para que a gente possa caminhar mais profundo com Jesus ou conhecer Jesus, né? Então, se você precisa perdoar alguém, perdoa. Vai, chama, perdoa. Se você precisa renunciar a vícios, aos pecados,
Vou dar um exemplo aqui, ao pecado do adultério, da masturbação, da pornografia. Deixa tudo isso para trás, que aí você vai dar espaço para o Senhor entrar na sua vida e vai ver esse algo novo acontecer. Exatamente. Tem até um grande padre que tem essa parte de cura, esse dom de cura e libertação, que vem nos dizer, né, que não há uma oração poderosa de cura e libertação sem a atitude humana, né? E o processo de cura, de acompanhamento para cura e libertação é esse, né? Decisão. Por etapas, né? Por decisões. A renúncia do homem velho, a renúncia dos pecados, o perdão do irmão, o perdão de si mesmo, né? E o conhecer a Jesus. Que daí, nesse processo que vai acontecendo a cura interior, a libertação dos medos, a libertação da ansiedade, da depressão, é um processo muitas vezes extenso, mas nunca sozinho, sempre na presença do Senhor. O versículo final aqui fala assim: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, Ney, vou deixar para você finalizar essa parte. Eu finalizar? Qual é a mensagem de tudo isso que você tem para enviar, não só para a igreja em si, mas para nós também que somos igrejas, né? Nós que somos igrejas, uma mensagem sobre tudo isso. Uma mensagem que eu quero trazer, deixar para você, né, que está assistindo, que está escutando, é que é uma frase simples, né? O que você tem a perder ao encontrar Jesus? O que você vai perder se você se entregar verdadeiramente a Jesus? Às vezes você pode pensar assim, amizades, bens materiais, ou até uma falsa alegria. Mas aquilo que você encontra em Jesus é muito maior do que tudo aquilo que você deixou para trás. Quando você tem a noção que você quer ser uma pessoa fervorosa no Senhor, não mais morno nem frio, mas quente, que você tem esse encontro com o Senhor, tudo que você ganha de acréscimo é eterno. Então que a frase que fique hoje é: o que você tem a perder ao se deixar levar por Jesus? Jesus que é tudo, em todos. Jesus que é verdadeira, plenamente o amor, plenamente a paz, a salvação, que pode ser maior do que tudo isso que você pode perder ao encontrar Jesus. E quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer a você, meu irmão. Abre seu coração. Se joga no amor, né? Se joga no Espírito. Vai pisando que o Senhor vai dando os degraus para você subir. Se joga no amor de Deus, que Ele nunca nos deixa desamparados. Acho que esse finalzinho dava pra gente finalizar com aquela música lá daí. Dá pra vocês se preparando que a gente tá cantando agora aqui, meu orgulho. Ah, com certeza, com certeza. Vamos lá. Para nós finalizar aqui, vamos concluir com isso, essa passagem que a gente usou hoje de Apocalipse 3, 14, 22. A gente recebe a mensagem de Deus na nossa vida e Ele nos fala o que a gente está fazendo de bom, de errado, de ruim, e a gente precisa ouvir essa palavra. A gente precisa abrir os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, e Deus fala para você, para mim hoje: eu estou à tua porta e bato, e você precisa abrir para que eu entre e ceie com você, e a gente tenha comunhão, e a gente tenha partilha, e a gente se conheça e tenha intimidade, para que a gente possa caminhar nesse caminho de santidade e chegar ao céu. Como diz ali na palavra: ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então se deixe levar, se jogue no amor, e você vai caminhar nesse caminho até o céu e vai vencer com Jesus. Amém? Meu orgulho me
tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Obrigado, pessoal, por estar até aqui conosco. Esse foi mais um Guiados por Cristo e estamos aqui com Cristo, por Cristo e em Cristo. Curte a nossa página, se quiser mande mensagem, que a gente está por aí nesse mundo anunciando a palavra de Deus. Amém? Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.